Olá, sejam bem-vindos ao canal Espiritualistas Livres. Hoje trago um tema diferente, uma história que eu creio que é de impressionar. Escuridão no funeral. Sobrevivi a um incidente em Franco da Rocha, um evento bizarro que começou na salinha de um velório. O que vou relatar aconteceu há um pouco mais de uma década, mas ainda me lembro perfeitamente do maldito cheiro de vela que avançava para dentro de minhas narinas. Lembro do meu corpo, estremecia de pavor, e nas noites mais frias, quando o vento uiva sua nevasta sinfonia, à minha janela eu posso ouvir os gritos de desespero das pessoas que estavam naquele velório. Mas na escuridão do meu quarto, oh maldição, ainda posso ouvir os gemidos dos seres infernais que vieram com a névoa naquele fatídico dia. Estávamos no velório do tio Afonso e na salinha ao lado outro velório acontecia. Simultaneamente, e pasmem, o corpo que estava sendo velado na outra sala era o que sobrou do amante do tio Afonso. Eles mantinham um caso às escondidas. Voltavam de um motel no meio da noite e sofreram um grave acidente de carro. Tio Afonso lutou por sua vida até o hospital, mas não resistiu. Já sua amante morreu no local, prensada por um carro forte. Nas palavras de alguns transeuntes, a visão de boa parte do seu corpo entre as ferragens era idêntico a um acervo de carne moída, expelido pelo aço trituramente de um açougue. Todavia, os responsáveis pelo manejo do corpo fizeram um ótimo trabalho antes de colocá-lo no caixão, mantendo seu busto quase intacto, apesar do rosto parcialmente danificado e parte inferior de seu corpo, a mais agredida no acidente, exigiu um minucioso trabalho para que aquele quebra-cabeça de carne e osso fosse montado. E apesar da aparência disforme e esquelética que a amante se encontrava, puderam manter o caixão aberto durante o velório, cobrindo a deformidade inferior do seu corpo com lindas flores brancas. A tristeza era visível no rosto de todos. A melancolia era quase palpável. Entre os quatro paredes do velório, o ar fúnebre que nos cobria com um lençol penetrando em nossa pele, com um abraço depressivo, percorria o corredor que dava acesso ao lado de fora. E lá fora a melancolia também se manifestava. Na estreita rua de terra, permeada pelas lamentosas árvores secas do inverno, e também um grande portão enferrujado que servia de pouso para alguns corvos. Do outro lado da rua de terra, rente à estrada do velório, se encontrava um muro repleto de lodo. Muro esse que dividia do lado de cá as duas salinhas do velório e do lado de lá lápides, covas e jazigos.
Aquele foi um dia triste para muitos dos velórios. Duas famílias desoladas, duas vidas que se foram. O carro fúnebre que trouxe o cadáver de meu tio e de sua amante estacionava novamente com mais um defunto que em breve substituiria o lugar do meu tio Afonso. Assim que seu velório acabasse, carros e mais carros chegavam trazendo os familiares do próximo morto, que seria velado naquela salinha. De lado de fora, uma família desconhecida, para nos compartilhando do mesmo sentimento lastimável. Aguardavam enquanto nos despedimos do tio Afonso, para que mais tarde eles também pudessem se despedir do seu ente querido, agora falecido. Não bastassem os dois velórios, mas um terceiro que se iniciaria em breve da família que aguardava lá fora. Recebemos a notícia que mais tarde o carro funerário partiria em busca de um novo morto. Bem afortunado era a morte. Naquela fria tarde de domingo, fomos notificados de que em 15 minutos o caixão do meu tio e a de sua amante deveria ser fechada para seguir caminho entre as lápides. Entre choros e lamentos, nos aproximamos do tio Afonso para um último adeus. Inclusive minha tia, que deixando um cor de lado, despedia de seu infiel defunto. Com um beijo na testa, aos prantos o mesmo acontecia no velório da defunta amante. Na sala ao lado, fui o último que me aproximar do caixão, para me despedir daquele corpo enrijecido de coloração de cera de vela. Deplorável livor mortis. Mas fui interrompido, pois exatamente a partir daí que se iniciou os momentos mais aterrorizantes da minha vida. Alguém invade a sala do velório, um homem barbudo, de olhos arregalados, semblante assustador. Tentava dizer algo, mas faltava fôlego para se expressar. Com a mão no peito e esforçando-se para respirar, ele finalmente conseguiu pronunciar algumas palavras daquela boca seca, esbranquiçada. Dizia: ele já roncou que eles estavam se aproximando. Tentando acalmar aquele homem, pedimos para que ele explicasse melhor, mas a única coisa que ele fazia era apontar o dedo trêmulo para o lado de fora, dizendo que eles estavam se aproximando e que deveríamos fazer silêncio. Fui buscar água para o homem, mas logo retornei quando vi as pessoas que estavam do lado de fora esperando para velar seu defunto, entrando ligeiramente para estreita a porta do velório, todos amontoados e desesperados. A salinha onde velamos o tio Afonso agora estava lotada. Eu, minha família, a da amante, e as pessoas estavam já fora, dividindo o mesmo espaço funesto. Apoiando firme as mãos no caixão do meu tio, o motorista do carro funerário começou a falar. Ele retornou, e eu pude ver com meus próprios olhos, disse o motorista do veículo fúnebre. Vi que a multidão corria para dentro do velório, enquanto eu fumava meu cigarro no carro. Pensei que os barulhos vindo de trás do carro funerário eram das pessoas trombando em suas traseiras. Mas quando olhei no retrovisor,
notei que a tampa do caixão estava se movendo. O mesmo caixão que acompanhou durante a viagem, com um morto dentro. Meu Deus, como isso é possível? Um senhor aglomerado junto a nós se manifestou. Você está dizendo que meu filho está vivo? Meu filho? Você tem certeza? Preciso vê-lo. Ajudem-me a chegar ao carro funerário. Oh, graças ao bom Deus, meu filho querido abriu a tampa do caixão. Ele está vivo? Ele está vivo? Gritava o senhorzinho, enquanto tentava se movimentar, apoiado em uma bengala, dando pequenos passos bambos, acompanhado de sua sobrinha, que o ajudava. O homem barbudo, ao retornar ao fôlego, alertou o velho e sua sobrinha, que não era uma boa ideia irem para o lado de fora. Foi ignorado. A esperança do velho em rever seu filho amado era mais forte que tudo. E nisso algumas pessoas surgiram correndo para longe dali, sobrando apenas 6 pessoas ao meu lado. Não demorou muito a sobrinha retornar, apressada para dentro do velório, aos berros. Não sei o que se passa lá fora, mas é seguro que fiquei aqui. O motorista não estava delirando. Maurício, o filho do meu tio, realmente saiu do caixão e caminhava lentamente, vindo de encontro a nós, pronunciando algumas palavras indecifráveis, como se o ódio tomasse conta do seu ser. Fiquei apavorado, com muito medo, e decidi voltar, deixando o teimoso do meu tio do lado de fora. Do outro lado do muro, onde os enterrados permaneciam em solo perpétuo, uma jovem assustada disse que ter visto um nevoeiro se formando, e dali vozes pronunciavam um estranho e assustador dialeto. Em sincronia, logo podemos ouvir as vozes que ecoavam lá fora e se aproximando do velório. E não demorou muito para que a névoa invadisse o local onde estávamos. Gradualmente, nossa visão foi embaçada com o gelido nevoeiro. A bruma se alastrava com velocidade e diferente de todas que já vi, carregada de um gesto aroma de enxofre e pus, extremamente desagradável. Causou azia em todos nós. A escuridão era assustadora para muitas pessoas, mas depois daquele dia, aposto da escuridão e de que realmente me atormenta, a claridade em excesso, o brancor de um nevoeiro putridamente perfumado, murmúrios vindo do corredor, e nos manteve em alerta. Em silêncio, logo passamos rastejantes, anunciavam que algo se aproximava. Da sala onde estávamos, sutilmente uma silhueta se tornava cada vez mais perceptível. A névoa maldita, e a cada passo que a criatura dava, mais visível ficava. Meus olhos já ardendo, enxergava apenas a névoa e silhuetas. Dei ligeiros passos para trás, enquanto aquele ser vinha em nossa direção. Minha lombar foi ao encontro do chão. E do caixão do tio Afonso, apalpei o caixote fúnebre até passar para o outro lado, aonde eu acreditava ser mais seguro.
Podemos ficar perto pelo menos alguns centímetros de distância, e de que se aproximava lentamente a névoa e dissipou com rapidez. Então o rosto sinistro de olhos cozidos veio à tona. Era um defunto de lábios inchados, que a aparência pegajosa e nojenta, espumando pequenas partículas de saliva que escorriam até o queixo. O grito de uma senhora fez o que o defunto mudasse seu curso, virando-se e indo ao encontro ao berro desesperado daquela pobre mulher. Aproveitamos a oportunidade e saímos ligeiro da salinha, correndo para o fim do corredor, enquanto os gritos da senhora minimizavam até atingir o silêncio. Ficamos encostados na parede, ao fim do corredor, sem saber para onde fugir, observando a passagem que dava acesso ao lado de fora, alguns metros à nossa frente, onde o nevoeiro ainda era denso. Mas a metade do corredor, do lado esquerdo, estava a entrada para a salinha, onde jazia meu tio. Do lado direito, a entrada para a salinha da amante, lugar onde veio o estrondo que nos assustou. Eu estava convicto do que o barulho foi causado pela queda de um seu caixão. O criatura bestial, ressuscitada pela bruma de enxofre. Sei que, já acordada, maldita mulher, resmungava baixinho. O homem ao meu lado, após o estrondo, e gemidos dolorosos se iniciaram de lá, de dentro, e tanto medo que nos esperamos na parede não havia escapatória. Conservamos o silêncio. Tentarei descrever a mórbida aparência da amante do meu tio. Bem devagar, ela saiu da salinha em direção ao corredor. Estávamos primeiro. Surgiu uma de suas mãos horrorosas, semelhante a pequenos galhos secos, segurando com dificuldade uma vela já apagada. Então surge a face maléfica, quando de coloração de cera velha, escrota com leves marcas de costura. Seus olhos estavam abertos, porém cinzentos, como a massa cinzenta. A parte de trás da cabeça carecia do grisalho cabelo de palha. Então seu tronco surge no corredor, e cada passo que a defunta seminua dava, sua camisola deslizava até o chão, deixando à mostra seu bizarro corpo nu, que se assemelhava a uma marionete destroçada, de andar desengonçado, tremendo os ombros como uma britadeira, e um pouco de que sobrou de sua costela movia-se da forma mais estranha, mas cima para a esquerda, como ele estivesse desencaixando daquele seu putreco remunerado, e a carcaça demoníaca se virou para nós e veio em nossa direção, lançando uma risada tenebrosa, deixando cair um pedaço de algodão que cobria sua boca, e não sabia distinguir se ela estava rindo, chorando, gemendo de dor. Só sei que nunca mais ouvi algo assustador saindo da boca de alguém. O próprio monstro de Frankenstein se assustaria com aquela visão. Instintivamente, corri em direção à criatura e, me aproximar, joguei-me para o lado esquerdo, levando o meu ombro ao impacto da parede, conseguindo parar pela defunta sem ser pego.
Parei mais na frente, ainda no corredor, fazendo sinal para que outras pessoas viessem. Comigo foi quando percebi que meu tio Afonso estava sentado em seu caixão, fichando o olhar em mim, e o outro defunto estava imóvel, no canto da parede. Ninguém teve coragem de fazer o que eu fiz. Continuaram se espremendo na parede enquanto o podre ser os encurralava. Onde não suportava mais a visão daquelas terríveis nádegas em movimento, corri para fora do velório e notei um crepúsculo vespertino, enquanto gritos dos que ficaram lá entoavam em agonia. A névoa ainda era presente em alguns pontos do lado de fora, onde algumas silhuetas de mortos ressuscitados perambulavam, e do lado todo do muro ainda era possível ouvir vozes demoníacas. Entrei no carro funerário e pisei fundo no acelerador. Enquanto dirigia, notava muitas velas acesas espalhadas pela estrada. Peguei um atalho numa ruazinha que cortava o cemitério, entre algumas lápides, e por essa rua da janela eu podia ver, com um pouco de dificuldade, por conta da sutil névoa, diversos corvos se aglomerando nas cruzes de cimento e sobrevoando alguns defuntos ambulantes que podia enxergar a terra das covas se movimentando, aonde mais alguns seres sinistros despertariam, e por todo canto as pessoas clamavam por socorro. Logo eu estava longe daquele lugar, seguindo a estrada que dava acesso, e saía daquela cidade macabra. Desde então nunca retornei. Este é apenas um dos relatos que sobreviventes de Franco da Rocha. E sim, existem muitos outros casos assustadores de pessoas que tiveram a face com o mal. Agora já passa da meia-noite e, como de costume, deito minha cabeça no travesseiro para tentar dormir. E enquanto o sono não enxerga, permaneço mais uma vez, com todas as noites dos últimos 13 anos, observando o ser nu que caminha no corredor do meu quarto, carregando sua vela fumacenta, me observando até que apague de sono. Na verdade, ela esperava que eu apagasse de vez para me carregar, sabe lá para qual inferno de onde ela veio.